Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo análise aqui para vocês. Um vídeo especial entre Paris Saint-Germain e Lyon, confronto dessa semana na Ligue 1. Tá? A gente vai analisar aqueles mesmos gráficos que vocês gostam tanto. A gente vai estar tudo aqui hoje na tela para vocês, tá? Então vamos cortar diretamente para eles para a gente não ter muita perda de tempo nesse canal, tá? Qual é o grande ponto aqui? Se você esperava, clicando nesse vídeo, que eu fosse falar que o Paris Saint-Germain vai vencer por uma goleada em cima do Lyon, não é o caso que vem apontando os números, tá? O Paris Saint-Germain é meio esquisito, tá? E esquisito por quê? Eu vou fazer aqui, colocar o Paris Saint-Germain para a gente entender. Ele tem um comportamento padrão, então aqui, quando a gente olha as duas... em azul, o Paris Saint-Germain jogando em casa, e laranja, o Paris Saint-Germain jogando fora de casa, há um padrão de comportamento. Mas jogando em casa, o Paris Saint-Germain, apesar de não ofertar muito mais para o adversário, ele sofre muito mais gols, basicamente. Ele sofre mais chutes, certo? E acaba sofrendo mais gols. Então o Paris Saint-Germain, jogando como mandante, apesar de conseguir bloquear um pouquinho a mais, sofre mais com a falta da intervenção do Donnarumma, tá? E é claro, o restante é muito equilibrado. Então você pode ver que as situações são muito equilibradas e olha que interessante, ele consegue converter um pouquinho melhor os chutes para gol, tá? Pouca coisa, tá? A gente não está falando de nada muito absurdo, né? Mas 1% nesse cenário é relativamente algo que vai interferir no empate para a vitória de 1-0, para aquela derrota de 1-0 para o empate em 1-1. São situações assim que podem interferir, tá? Então vamos ao confronto contra o Lyon especificamente, né? A gente explicando aí o porquê do Paris Saint-Germain ter essa nota, né? Essa nota de 60, que é uma nota relativamente baixa para um líder da competição. O que a gente pode esperar desse confronto? A gente pode esperar um Paris Saint-Germain que fique com a posse da bola, tá? E a gente precisa ver como que esse Paris Saint-Germain vai se organizar, isso em relação à média da competição. O Paris Saint-Germain tende a ficar mais em posse da bola, tá? Tende a converter bem as ações, aí já mais equilibrado com o Lyon, converter as ações de passe para chute, tende também a ter mais finalizações certas a gol, tá? Do que o próprio Lyon, e tende a converter um pouquinho mais as ações de finalização em gol, tá? Então, nesse ponto que a gente está analisando, percebam como os critérios vão apontar para uma vantagem em posse da bola para a equipe do Paris Saint-Germain. O que vai modificar de uma estrutura para outra é se esse Paris Saint-Germain vai jogar mais próximo do que jogou contra o Olympique de Marseille, por exemplo, que é ofertando a bola para o adversário e aproveitando os alas, né, jogando com uma linha de 3 ali e uma linha de 5 no meio campo, né, aproveitando tanto o Nuno Mendes quanto o Hakimi, ou se vai ser um jogo onde ele vai propor, de fato, o jogo vai ficar em mais posse da bola, como aponta os dados aqui da média de comportamento, né, dessa equipe, e aí a partir disso ele ter de fato essas criações e manter as médias que ele tem ao longo da temporada. É um Lyon que recupera a bola mais rápido e tende a recuperar um pouco mais devagar ao longo desse jogo, justamente porque o Paris Saint-Germain tende a ficar um pouco mais com a posse da bola. O Paris Saint-Germain bloqueia e defende melhor do que o Lyon quando o Lyon joga fora de casa, né? Então, assim, nesse cenário todo que a gente está colocando, a vantagem é do Paris Saint-Germain em todos os aspectos. A vantagem é muito grande? Não. Por quê? Porque o volume de jogo é muito grande, mas as conversões são muito baixas, tá? Assim, ela é maior do que a do Lyon, mas o Lyon não está bem na tabela. Não é a melhor equipe, muito pelo contrário. A gente está falando do confronto entre o primeiro e o 10º colocado, sendo que o primeiro é o mandante, e mesmo assim a gente está colocando uma vantagem de um gol ou menos. Ou seja, se a gente fosse apostar, por exemplo, em 2 gols de diferença, seria muito mais provável que a gente apostasse em um gol de diferença ou empate, justamente por esse desperdício de oportunidades que o Paris Saint-Germain tem. Então esse é um ponto para a gente salientar aqui, para a gente colaborar, e é claro, se a gente for colocar essa estrutura, né, colocando com qualificadores ali, né, ou seja, colocando com a equipe mandante jogando contra equipe mandante do pote 1 jogando contra a equipe visitante do pote 2, digamos assim, né, dos 5 primeiros e do 6º ao 10º, a gente ainda veria essa margem muito próxima uma da outra, justamente porque apesar das modificações feitas e apesar das vantagens que ocorrem,
esse Lyon sofre poucos gols fora de casa, nesse sentido, né? E esse Paris Saint-Germain não consegue produzir tão bem. Então, assim, há uma tendência de vitória do Paris Saint-Germain, mas há a tendência de um grande jogo, justamente pelo equilíbrio que passa a ter por conta desse cenário de muita criação e pouca efetividade da equipe de Paris. Tá? Então, observe esse jogo, vale muito a pena a gente ter essa noção e trocar essa ideia aqui depois, quando o jogo acontecer. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de análise. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e, é claro, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência com o projeto e valeu!